Quando o governo encobriu uma seita satânica, tipo, qual vez? Realmente, essa é a pergunta mais importante. Tipo, qual delas? Tipo, o governo é uma seita. The Washington Times reported today that unidentified White House aides in the Carter, Reagan, and Bush administrations now are being investigated for using the services of a callboy ring. Atenção! O conteúdo a seguir envolve coisas muito pesadas. Viewer discretion is advised. Joe Biden. Imagine o pior escândalo possível para um governo. Muito provavelmente tu pensou no caso do Epstein, onde figuras poderosas iam pra Defcon 1 no índice de pizza. pra engajar em atividades Pera aí. Opa, a gente teve Defcon 1 no índice de pizza? extremamente legais. Esse caso é muito pior e muito maior que isso. Esse encobrimento onde figuras poderosas iam para sua ilha para engajar em atividades extremamente legais. Esse caso é muito pior e muito maior que isso. Esse encobrimento conecta desaparecimentos. Calma lá. Nenhum caso é maior que o caso do Epstein, beleza? O caso Epstein, ele é grotescamente maior que qualquer coisa que foi descoberto nas últimas décadas, irmão. Sabe? Nada. Calma lá também. Calma, se controla. Tipo, nenhum caso é maior que o Epstein. Famosos, pessoas É que o Vercaro não envolve... poderosas e uma rede de atividades horríveis. O que eu vou te mostrar agora não foi feito para ser revelado ao público, pois acabaria com a reputação de pessoas e de grandes Não, até agora, obviamente até agora. Esse é o ponto, até agora. instituições. Esse Tem um jogo, eu esqueci qual é o nome, eu acho que era Ready or Not, que a gente ficou, eu acho que era esse, que a gente ficou reagindo de basicamente um jogo de operações policiais que tem um arco narrativo do começo ao fim. Aí no final do react, eu acabei pesando o tom, eu acho que era, sei lá, 4 horas da manhã, que naquela época era raro eu fazer live até 4 horas, mas daí 4 horas da manhã eu comentei o seguinte: tenha certeza, se você mora pelo menos numa metrópole, tenha certeza que no raio de 2 quilômetros da sua casa, com toda certeza, existe alguma criança no raio de 1 quilômetro da sua casa, tenha certeza que isso aconteceu. É isso, esse é o ponto, esse é o mundo que a gente vive, rapaziada. Esse é o mundo que a gente vive. Tipo, a gente nunca vai saber nada. A gente nunca vai saber detalhes das coisas. Tipo, Epstein é um cometa Halley, sabe? É que ele voou perto demais do Sol. Ele atacou muitas pessoas. Sabe? Ele tinha muitos contatos. Até explodiu na cara dele. Eu sequer sei qual foi o início quando que a casa dele caiu de fato. Tá entendendo? Assisti esse vídeo hoje no café da manhã. Pior que essa coisa tá quase no mesmo nível. Imagina, satanismo no meio. O Epstein não tinha satanismo, amigo? Cara, lamento, mas o caso Epstein também tem satanismo. é o escândalo Franklin. Eu não conheço esse caso. Para entender a profundidade desse caso, precisamos voltar no tempo. Exato, tipo, exato. Não, pior. A ilha Epstein foi a última ilha que os Estados Unidos compraram da Dinamarca. Imagina agora. Mais específico. Porque é o seguinte, a ideia, eu não sei se, provavelmente isso é verdade, mas a ideia é que os tech bros americanos estão bancando. Pode ser só shitpost de esquerdista, eu assisti um vídeo no YouTube. Mas é um bom vídeo no YouTube, mas era um vídeo no YouTube. Basicamente resumindo, construindo toda uma grande tese que uma empresa, uma startup, que ela é financiada por tech bros americanos, incluindo Peter Thiel, tem a intenção de criar cidades privadas na Groenlândia. Aí, disso você faz uma escalada a tech right americana está fazendo com que os Estados Unidos, está fazendo com que o governo americano force a barra para ter controle da Groenlândia. Para fazer cidades privadas lá. O Peter Thiel está em absolutamente qualquer que possa gerar retorno. Tá ligado? Eu não sei. Não sei se é caveira, tá ligado? A startup que tá capitaneando essa ideia de fazer cidades privadas na Groenlândia, tipo uma startup prestes ao colapso. Tipo uma startup que vende ideias, mas não produz, sabe? Nunca fizeram nada de valor. Sei lá o que vai rolar. Nos anos 80, lá em Omaha, Nebraska. Nos anos 80, Lawrence, ou Larry King, era o gerente da Franklin Community Federal Credit Union,
uma instituição fundada para servir a comunidade. O Peter Thiel é o cara que financiou boa parte dessas operações de ancapistões aí, tá ligado? Tipo, Sealand, quase todos esses rolês, tipo, tem grana do Peter Thiel. Porque ele é libertário. Americana de baixa renda. Larry King era uma estrela em ascensão no Partido Republicano, chegando a cantar o hino nacional na Convenção Nacional Republicana de 88. Ele se misturava com a elite, dirigia carros de luxo e vivia uma vida de riqueza, que ele atribuía a um patrimônio familiar antigo. King sentava-se no... Então, eu acho que é só falaram. É porque, cara, a ideia é você montar uma tese, você faz esse tipo de conexão. Por exemplo, no vídeo do Banco Master. Eu não estou montando conexões. Eu simplesmente estou adaptando textos, matérias jornalísticas. Porque se eu começar a fazer muita conexão, eu vou ser processado. Se eu fizer as conclusões... Eu estou entregando as informações pra você e você tira as conclusões. Porque vai ter um vídeo lá do B, que daí vai ser a loucura, que daí eu vou poder montar a tese. Conselhos de lugares como Boys Town, sem citar nomes, um grande orfanato para meninos, e o Omaha Girls Club, um orfanato para... Aí vai ter um vídeo chamado Banco Mister, sabe? Banco Mister, lá do B, aí, mano, vai ser uma loucura. Garotas. Já que ele tinha muita influência e era conhecido por ajudar essas crianças. Ele era descrito pela mídia como um alto apostador do GOP e a estrela afro-americana de mais rápido crescimento no Partido Republicano, cultivando relações íntimas com a elite política, incluindo o então vice-presidente George H.W. Bush. Mas a realidade é que Larry King era dono de um castelo de cartas financeiro, onde King oferecia certificados de depósito com juros absurdamente altos, atraindo milhões de dólares. Peraí. Calma lá, fala de novo. É que Larry King era dono de um castelo de cartas financeiro, onde King oferecia certificados de depósito com juros absurdamente altos, atraindo milhões de dólares. É literalmente a mesma coisa do Banco Master, tá ligado? Literalmente a mesmíssima coisa. O dinheiro novo pagava os juros do dinheiro antigo, enquanto King desviava os milhões de dólares. O dinheiro novo pagava os juros do dinheiro antigo, enquanto King desviava os fundos. Cerca de 39 milhões de dólares foram desviados para o King sustentar o seu império. Esse, entre aspas, império incluía bares e restaurantes. É o Vorcaro fazendo escola? Não, o Daniel King fazendo escola. Como, por exemplo... Só que diferente do Vorcaro, que ele é o envolvimento religioso dele é... Até onde eu sei, os gostos desses... É peitão, é bundão, é bico de pato, bunda cavala, tá entendendo? Não envolve Epsteinices e satanismos, até onde eu sei, até onde eu vi, beleza? Sabe? No máximo é pó, é silicone, é ácido hialurônico. São gostos bem convencionais, bem novo rico, tá ligado? Mas nada de criminoso. Até onde se sabe. Aí eu não sei. Eu não boto minha mão no fogo. Eu também não boto minha mão no fogo pra esses caras, mas até agora nada vazou desse tipo de coisa. O showcase... Esse tipo de coisa não chegou a vazar. Mas dizem que o Daniel Vorcaro tem um celular cheio de fotos, cheio de gente influente da política, da mídia e da economia brasileira. E, inclusive, não vou falar disso porque vai gerar conexão. Posso ser processado. Depois eu falo. Por ser frequentado por profissionais por meio de suas Iosif, corta essa parte. Iosif, volta daqui. Conexões. O chat mente. Vocês mentem para si mesmos. Nos orfanatos, ele podia recrutar jovens sob o pretexto de oferecer emprego, mentoria ou simplesmente um lugar para ficar. Mas obviamente não era essa a intenção dele. Vocês só vão saber o contexto assistindo o vídeo do Banco Master. Os primeiros sinais de alerta foram ignorados. Já em 1985, assistentes sociais o chat mente. A polícia começaram a ouvir histórias perturbadoras. Crianças em lares adotivos conectados a Larry King como o casal Webb, vale notar que o casal Webb era de parentes do Larry King, relatavam abusos horríveis. Uma menina chamada Lisa Webb passou em 4 testes de polígrafo, detalhando abusos desde os 9 anos, mas o promotor considerou sua história fantasiosa. Em 86, um relatório detalhado de 51 páginas de uma assistente... Curioso mercado, eu não sei, eu não vou assistir o vídeo de ninguém sobre o caso do Banco Master. Inclusive, cara, até agora não tem um vídeo bom, tá ligado? Tipo,
Vídeo bom em forma, em comentário, é todo pacote. Tipo, eu vou entregar tranquilamente o melhor vídeo sobre o caso do Banco Master. O melhor e mais completo. Pelo menos pelos próximos 5 anos, até a gente começar a ter literatura que trata do caso do Banco Master. Tipo, livros que compilam essas informações e colocam tudo em ordem cronológica. Enquanto isso não acontecer, não vai ter nenhum bom vídeo sobre esse caso, porque eu, por exemplo, não vou me dar o trabalho de fazer esse trabalho investigativo. Desculpa, eu tenho mais o que fazer. Inclusive, o vídeo do Banco Master, ele é completamente descaralhado. Tipo, eu tento prezar pela ordem cronológica dos fatos. É impossível nesse caso, porque você não tem datas precisas de cada acontecimento. Você não tem, cara. Simplesmente não tem datas. Tá entendendo? Então, tá tudo escaralhado. Eu adoraria fazer todo esse vídeo em ordem cronológica. Sequer tem julgamento, exato. Sequer a gente tem um julgamento. Não tem nada. É muito caótico, então, sabe, eu tô tentando organizar as ideias da melhor forma possível. Então, meio que organizei em blocos, em vez de timeline, tá em blocos. Então, eu falo das conexões políticas, depois eu falo das conexões, depois eu falo dos sócios. O vídeo tá estruturado dessa forma. Tem uma introdução, coisa rápida, só apresentando os personagens, daí eu falo quem é o Vorcaro. A história, uma biografia do Vorcaro mais ou menos em ordem cronológica. Aí eu falo do Banco Master. O esquema do Banco Master. Só que Não. Cara, eu tô misturando as estruturas aqui, porque é caótico. Porque pela primeira vez eu conto o final da história no início do vídeo. Eu abro o vídeo com uma introdução, depois eu falo do Compliance Zero. Aí que eu vou contar a história do Vorcaro. Vorcaro, Banco Master, conexões políticas, sócios do Vorcaro, Operação Abafa. Essa é a ordem que eu tô tratando esse tema. Porque não tem como não falar. Tipo, é isso, é caótico, não é a forma que eu gosto de tratar a história. Eu gosto de gerar um mistériozinho. Do mesmo jeito eu consegui gerar esse mistériozinho mesmo que você saiba qual que é o fim da história. Rolou uma operação e o Banco Master colapsou. Mas por quê? Aí que entra o que eu tornei esse vídeo interessante e bom de ser assistido. É engraçado que eu já consigo ver o vídeo enquanto escrevo o roteiro, é maravilhoso. Anos de experiência, né? Uma mulher chamada... Acho que rola fazer um remake? Não. Julie Walters documentou alegações. Mas vai ter DLC. Esse vídeo vai ter DLC. Esse vídeo vai ter DLC. Vai ter a DLC das fofocas e quem sabe daqui a 3 anos eu faço um outro vídeo falando do caso do Banco Master, caso ele escale. Ações constantes de várias crianças. Elas falavam de festas realizadas por King. Perdi os últimos 10 minutos preparando meu slop. O que houve no vídeo? Devia ter sido eu, Vorcado. Devia ter sido eu. Onde adultos pagavam para ter acesso a menores. Também falavam de voos para outras cidades como Chicago e Washington DC, onde encontravam figuras poderosas. Uma jovem, Shawnetta Moore, deu um depoimento particularmente gráfico. Mas o caso do Banco Master já não foi abafado? Tá no processo de abafa. Nele, por exemplo, a gente tá tendo uma marcha do PL até Brasília justamente pra abafar o caso, tá ligado? Tirar a atenção do caso Banco Master e tipo, anistia! Por quê? Aí dessa vez você pode falar, não, isso é teoria da conspiração. Claro que a marcha PLGBT dos Twinks não é uma operação de abafa. Por que não é? Temos vários... Tá rolando uma operação abafa em todas as facções políticas hoje estão trabalhando para abafar o caso do Banco Master. Todo mundo trabalhando com as armas que estão à sua disposição. Pelo amor de Deus. Ela falava... Pretende voltar com a série Lava Jato? Assim que eu terminar o vídeo do Master, eu vou voltar a escrever Lava Jato. Sobre reuniões de poder em uma casa de King, envolvendo rituais... Frente ampla na operação abafa. Com roupas... Abafa com 2 F. Corta, Yusuf. Até alegações de sacrifício de animais. Alguns eventos gráficos. Nele, ela falava sobre reuniões de poder em uma casa de King, envolvendo rituais com roupas, símbolos e até alegações de sacrifício de animais. Alguns outros relatos incluem canibalismo, sodomia, remoção de olhos e várias outras coisas bizarras. Cara, eu realmente gostaria de... Bom, eu já vi uma explicação do Bisotto. Eu acho que foi o Bisotto que fez essa explicação do porquê que as elites americanas se degeneram dessa forma. Eu acho que foi o Bisotto, eu não sei se estou botando palavras na boca dele. Mas por causa do calvinismo. Muito por causa do calvinismo. Sabe, esse calvinismo não necessariamente, mas do puritanismo. Sabe? Eles são 880. Eles têm essa repressão constante, mesmo hoje. E eles têm a vazão deles é completamente degenerada e grotesca. Aí, tipo, os anglo se degenera ao ponto de coisa que não rola.
não rola com tanta regularidade aqui no nosso mundinho ibérico. Sabe? Passou 500 anos bangando Índia. Tipo, aqui não tem nenhum tipo de puritanismo, esquece. Tá entendendo? Não, tipo, as nossas elites têm gostos muito, muito tradicionais. Tá entendendo? Tipo, que, mas não é na escala americana, não é na escala de primeiro mundo. Sabe? Sabe? Aqui é outro rolê. Remoção de olhos. Tanto que no caso do Master, o que tá sendo dito até agora, aí pode ser que daqui a 3 meses se revele algo grotesco ali. Que o cara era viciado em... Nossa! Não é América. Não é o que rola na América. E várias outras coisas bizarras. Mas... se muito. É isso. Tomou seu depoimento, Robert Wadman foi transferido do caso. As investigações da polícia de Omaha pareciam constantemente perder foco. Nem eu tinha essa consciência. Quando você não tá vivendo em um ambiente animalesco completamente aquilombado, como é a maior parte do Brasil, você não necessariamente vai nascer com essa ideia, com essa realidade na cabeça. E sempre dando a impressão que queriam desacreditar as testemunhas ou só parar de vez com a investigação. Até que chegou um ponto que não dava mais. E não tem nada a ver com as crianças, e sim com dinheiro. Em 88, a Franklin Credit Union entrou em colapso, e o Larry King foi acusado de desviar 40 milhões de dólares. A legislatura de Nebraska formou então um Comitê Franklin financeiro. Mas os senadores logo foram atingidos por um tsunami de alegações muito mais perturbadoras. Assistentes sociais, terapeutas e policiais, todos com relatórios e denúncias ignoradas. Enquanto os auditores fuçavam os livros contábeis, alguém colocou nas mãos do senador Chambers um relatório antigo datado de 1986. Esse era o relatório Walters, aquele documento que a gente falou antes. O documento em que constava as alegações às festas proibidas de Larry King. E dessa vez, mais informações foram liberadas pra gente. Segundo informações, essas festas aconteciam na penthouse das Torres Gêmeas, o apartamento de King, ou em sua casa na rua Village. Até 30 adultos descritos como homens de terno, ou seja, figuras conhecidas da cidade, políticos e empresários, iam para esse lugar encontrar um número ainda maior de menores, muitos com não mais que 12 ou 14 anos. As crianças eram servidas para facilitar aquelas coisas horríveis que vocês sabem, né? Essas coisas então aconteciam em quartos laterais ou às vezes descaradamente em áreas comuns para todo mundo ver. A outra irmã, Nellie Webb, descrevia com precisão voos em jatos particulares para Chicago, Nova York e Washington DC. Nellie também nomeou sob juramento ter visto em uma dessas festas na capital ninguém menos que o vice-presidente e futuro presidente George H.W. Bush. E também descreveu a segurança do local, com homens com fones de ouvido, revistas corporais e cartões magnéticos para acessar salas proibidas ou privadas. Segundo mais relatos, essa era uma rede interestadual que transportava crianças de costa a costa americana. Mas dado a magnitude do caso, não é nenhuma loucura dizer que pode ser algo muito maior. Essa rede operava com 2 peões principais, Larry King, em Nebraska, que recrutava crianças vulneráveis de orfanatos, e Craig Spence, em Washington DC, que tinha sua casa equipada com... Eu não faço a menor ideia que vai rolar na quinta-feira. Verdade seja dita, ninguém tá falando de Banco Master. Em 2016, um caso do Banco Master pararia o Brasil. Obrigado, Bolsonaro. Câmeras e dispositivos de áudio, especificamente para chantagear qualquer figura poderosa que participasse de suas festas depravadas. Vamos conhecer Craig Spence. Spence, conforme descrito por aqueles que o conheciam, era um operador das sombras. Após seu período no Vietnã, ele transitou para um cenário peculiar em Tóquio, onde, segundo relatos, sustentou... Esse país é insano, exatamente, esse país é insano. ...se através do blackmail, ou chantagem em português, especificamente com políticos conservadores japoneses. Esta habilidade de coletar e explorar informações sensíveis tornou-se sua marca registrada quando ele retornou aos Estados Unidos e se estabeleceu na capital, Washington. Lá, Spence mantinha uma casa grande e luxuosa, um verdadeiro palco de festas. O que tornava essas, entre aspas, festas sinistras era a infraestrutura de vigilância que ele instalou. A residência toda era minuciosamente grampeada. Como eu posso dizer, similar a ilha de Epstein.
É o mesmo modus operandi. É literalmente o mesmíssimo modus operandi. Inclusive, o Vorcaro, claramente ele deve estar se blindando, mas ele deve estar se blindando, ele deve estar sendo protegido por tantas forças da política brasileira, não apenas por corrupção, mas sim pelos vídeos que ele tem no celular dele. Como eu disse, falaram que ele gravou as festinhas que ele tocava. É isso? É o homem mais protegido do Brasil? Ou um alvo, sabe? Do chão Falaram. ao teto. Todos os convidados conversavam sobre a escuta constante do Spence. E com isso, o Spence frequentemente se gabava de possuir conhecimentos íntimos e privados que só poderia ter sido obtido através dessas escutas clandestinas. Eu diria também, né? Ele também se gabava e afirmava ter conexões profundas com a CIA, embora de forma vaga, para passar uma autoridade para os seus convidados. O mais chocante e documentado de suas atividades foi seu acesso privilegiado e abusivo à Casa Branca. O The New York Times revelou que Spence organizou pelo menos 4 tours pela residência presidencial à meia-noite, horário em que o edifício estava oficialmente fechado ao público. Num desses eventos, em 29 de junho de 88, ele levou consigo um adolescente de 15 anos, apresentando-o falsamente como o seu próprio filho. No entanto, o final da sua vida não foi tão misterioso quanto as suas ações. Em 10 de novembro de 89, Craig Spence foi encontrado no quarto 429 do elegante Ritz-Carlton de Boston. Voa perto demais do sol, amigo. É isso aí, né? A cena estava cuidadosamente orquestrada. Ele estava vestido em impecável smoking preto, com uma camisa branca, gravata borboleta, suspensórios brancos e sapatos sociais, com um telefone no ouvido e um headset de Walkman que tocava Mozart. E ficou ainda mais esquisito quando a polícia encontrou 7 pequenos pacotes de Xanax, escondidos em um forro falso no banheiro, com apenas um comprimido removido. Além disso, o Spence havia escrito com uma caneta de feltro preta no espelho do quarto o seguinte: Chefe, considere esta minha renúncia efetiva imediatamente. Como tu sempre disse, não pode pedir aos outros que façam um sacrifício se tu mesmo não estiver pronto para fazer o mesmo. A vida é dever. Deus abençoe a América. Ao Ritz, por favor, perdoem esse conveniente. A morte foi considerada uma overdose, mas o cenário levantou várias questões. Era encenação, assassinato, era feito... Agora, oficialmente, oficialmente, Jeffrey Epstein para aparecer. E também, quem que é esse chefe? Com todas essas informações chegando para a polícia, ficava impossível de ignorar o caso. Então eles precisavam fazer alguma coisa, urgentemente. Afinal, eles já perderam Craig Spence, um dos peões principais do caso, e só tinham Larry King vivo. Sem contar que os jornais locais, alguns cujos proprietários eram nomeados nas acusações, começaram a desacreditar as testemunhas também. O comitê então decidiu tomar uma ação e contratou um investigador privado. Esse era Gary Caradori. Caradori era um ex-policial e investigador particular, e ao contrário do comitê inteiro, ele realmente estava determinado a resolver esse caso. Entre novembro e dezembro de 1979, Caradori conduziu entrevistas gravadas em vídeo, totalizando mais de 20 horas de depoimento sobre juramento, com vítimas como Alicia Owen, Troy Bonner e Danny King. Os relatos eram consistentes com as denúncias anteriores e muito perturbadores. Eles descreviam um sistema organizado por Lawrence King que levava crianças e adolescentes em aviões para outras cidades, onde participavam de e serviam como objetos para políticos, empresários e outras figuras influentes. Vamos ver o que as vítimas falaram. Alicia Owen disse que foi recrutada aos 14 anos e descreveu festas no apartamento de King nas Torres Gêmeas, com álcool e ocorrendo na vista de todos. E ela nomeou pessoas, como o magnata da mídia Harold Anderson, o empresário Alan Baer, e de forma ainda mais chocante, o chefe de polícia de Omaha, Robert Wadman, que ela alegou ter abusado dela repetidamente. Sim, Robert Wadman, o cara que era responsável por investigar o caso na primeira vez. Cara, tantos paralelos, são tantos paralelos, sabe, que eu chego até só sem graça, tá entendendo? Tipo,
Eu não tô falando que tem esse tipo de coisa no caso Vorkaro, mas, tipo, o relator do caso, ele, como eu vou dizer, ele, sabe, é complicado. Complicado, né? É poético, tá ligado? É poético. Confirmou os relatos de Alisha Owen, incluindo os abusos de Wadman. Troy disse que foi recrutado por Alan Baer e depois passado pro King, onde meninos eram mantidos em apartamentos pagos por King para... Ele e Alisha Owen também falaram de viagens de avião, onde alguns menores não voltavam nunca. Nanny King confirmou as alegações de Alisha Owen e Troy Bowler, e também detalhou anos por Alan Baer e depois por Larry King, começando quando ele tinha 13 ou 14 anos. Mas a testemunha mais complexa, com certeza, é Paul Bonatti. Bonatti é um homem que tem um histórico criminal e um diagnóstico de transtorno dissociativo de identidade, ligado a traumas severos na sua infância. E o seu depoimento foi... Acredito que eles fazem esse tipo de coisa grotesca justamente por ser algo grotesco, por eles terem muito poder. Conseguem o que quiserem, então buscam um fruto proibido. Concordo. Algo que até mesmo eles acham nojento. Acredito que eles não gostam no início, mas por ser uma coisa que ninguém faz, pegam um gosto, não pelo ato em si, mas pelo poder de poder fazer aquilo. Então eu concordo com você, eu gosto desse... Eu compartilho da mesma linha de pensamento. Vou um pouco mais longe. Pode ser que... Acho que comentei isso em live, eu não sei se foi pra vídeo. Pode ser que... Por exemplo, o Epstein. O Epstein era extremamente bem relacionado com todo mundo nos Estados Unidos. Todos os círculos de poder, ele é extremamente bem relacionado. Aí o Epstein convidava, sei lá, o deputado do Wyoming... O Wyoming é relevante, né? O deputado de Nova York, sabe, recém-eleito, o cara tá 3 meses no cargo, daí ele vai lá e se aproxima pra trocar uma ideia. E convida ele pra uma festinha. Aí o cara fala, vou, todo mundo conhece ele, o cara é legal, e vai pra festinha do Epstein, no acaso. E lá na festinha do Epstein, o cara passa com um pratinho de pó e tira foto. E vai lá e tem uma menininha ali que ele não sabe a idade. Foto. Sabe, ele só foi pra festinha, foi lá pra beber, nada demais. Aí vai fazendo as coisas, tipo, e foto. Aí do nada, passa um tempo, o Epstein precisa de alguma coisa dele, porque o cara não dava ponto sem nó. E ele fala, não posso fazer isso. Aí ele, blackmail, chantagem, toma chantagem. Aí, cara, ele tem 2 opções. Ou ele abraça o capeta, ou a vida dele acaba. O baby da batizada também, sabe? Pronto. Nessa. Ou a vida dele acaba, porque vai vazar. E o Epstein tinha os amigos mais poderosos que você pode imaginar. Ou ele pula de vez no abismo, sabe? Eu considero... Alguns era isso daí, sabe? Os outros eram parafilia mesmo. E ponto. Tipo, ali... o caso do Diddy. Onde muitos na hora não sabiam... Exato. Muita gente não sabia o que estava acontecendo nesses rolês do Diddy. É isso porque o Trump foi. Não sei. Até onde eu sei, o Trump não foi pra ilha. Até onde eu sei. Não foi pra ilha. Mas quem tá imerso até o pescoço é o Clinton. Foi o mais extenso e alarmante de todos. Ele corroborou os detalhes das festas e dos voos e alegou ter participado da produção de filmes. E talvez a sua maior alegação foi que, em 1982, sob coerção, ajudou a sequestrar Johnny Gosch, o menino do papel de jornal de... Onde tem bosta, tem os Clinton, né, cara? Não, o Bill Clinton vivia naquela ilha. Dizem que o motivo pelo qual a Melinda Gates se separou do Bill Gates uns anos atrás era justamente por causa da ilha. Vai que ela considerava isso um pouco demais. Aí ela descobriu algo e se separou do Bill Gates e levou metade da fortuna dele. Tá entendendo? Resumindo, se ricos te convidaram pra uma festinha, desconfie. Desconfie? Precisamente? Desconfie. Iowa, que desapareceu e se tornou um dos casos mais famosos dos Estados Unidos. Mas aqui vem a conexão mais chocante. Paul Bonatti, ao testemunhar, também identificou um homem como apenas o coronel e conseguiu apontar... E sim, o Bill Gates vivia naquela ilha. Bonatti o descreveu como o líder direto do grupo e o superior direto de King. Esse homem era Michael Aquino. Michael Aquino era um militar altamente condecorado. Durante a Guerra do Vietnã, ele passou a sobrancelha entrega, né? anos envolvido em operações clandestinas. É altamente provável e amplamente assumido que ele participou do infame Programa Fênix,
Esse programa Fênix era uma operação que consistia principalmente em para obter informações. Isso era feito para manter a população local. Ou seja, os caras cometiam alertas de fofura em excesso. Não é crime de guerra se você vence a guerra. Dito isso, os americanos não venceram a guerra do Vietnã e ninguém respondeu por nenhum crime de guerra, irmão. Pelo amor de Deus, quem só responde por crime de guerra quem perde e é fraco, beleza? Local do Vietnã. Ou você já viu algum russo sendo condenado por crimes de guerra, irmão? Esquece. Em um estado constante de desconfiança e paranoia. A especial do exército que tratava de assuntos envolvendo psicologia e etc. Sendo ele o criador do termo PSYOP, ou Operação Psicológica em português. Mas esse não é nem de longe o detalhe mais bizarro sobre ele. Isso porque Michael Aquino era um autoproclamado satanista. Não um satanista ateu ou laveiano que vê Satã como um símbolo de rebeldia. Aquino era um satanista teísta, uma pessoa que realmente louvava Satanás. Ele começou Bro. Tipo. Por quê? Sabe, essa é a parte que eu não consigo entender, tá ligado? Por que você é um satanista? Tipo, por que você tá do lado que perde? Perde e perde sempre. Tipo, não é que Satanás. Não é que o demônio tem um status igual a Deus. Tipo, não é que a gente vive uma dualidade de Deus. Não. Satanás não é um Deus. Tipo, Satanás não é um Deus. Ele é um anjo caído. Ele não é nada. Tipo, ele é um anjo caído. Tipo, caralho, não faz sentido, mano. Tipo, realmente não faz sentido o cara ser satanista. Tá entendendo? Tipo, ele não é nada, sabe? Ele sequer tem o valor de uma vida humana, sabe? Puta, mano. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Sou nesse meio como um membro de alto escalão da igreja de Satã diante. Tipo, ele já perdeu. Não é que ele é o governante supremo do inferno. Não. Ele está no inferno sendo punido. Tipo, essa é a parte engraçada, que as pessoas enxergam que muita gente tem a visão de que o inferno ele é um reino em que o demônio governa. Não. Ele está sendo punido no inferno. Não é que ele é o governante. Ele também tá indo lá. Pô, ele foi literalmente o primeiro a perder. Ele tá preso lá. Tá ligado? O inferno é tipo... Sacanagem, eu ia fazer uma piada com você continua deixando. Satisfeito com a falta de adoração literal ao diabo. Então, ele se separou e fundou sua própria seita, o Templo de Sete, junto com sua esposa Lilith Aquino, alegando que o próprio diabo lhe mandou fazer isso, pois as pessoas confundem Satanás com Hades da mitologia grega. Pode ser. Que Hades é um deus, Hades tem poder. E Hades não tem esses traços demoníacos, por exemplo. Era o nome que os antigos egípcios o chamavam. É bem Todos os deuses eram, tá ligado? um satanista no exército nessa época, porque nas décadas de 80, o exército tinha um grande problema. Cerca de 10% das creches militares americanas haviam reportado casos de em suas faculdades. Curiosamente, foi nessa época que a mídia tradicional decidiu focar toda a sua atenção no chamado Satanic Panic, uma onda de, entre aspas, histeria coletiva e medo de seitas satânicas secretas, que realizavam rituais de abuso e sacrifício, frequentemente envolvendo crianças. Se tu pesquisar esse termo na internet, essa é a resposta que tu vai ter. Afinal, todo o foco disso foi pra coisas fúteis, como bandas de heavy metal e... Hades é de boa, ele só sequestrou a Perséfone, onde eu... Esse é o único crime de Hades. Zeus, puxa a capivara de Zeus aí. Programa de TV. Esquece, irmão. Nem Atena tem a ficha limpa. Tipo, de todos os deuses, Hades é o menos filho da... Sei lá. Não para os casos realmente perturbadores, como o caso do presídio. O presídio é uma base militar em São Francisco, curiosamente, onde Michael Aquino trabalhava. Em 1900... Puxa a capivara de Zeus, caralho, falei isso. Eu não tô me tancando. 86, crianças que frequentavam a creche da base militar começaram a relatar graves. Elas acusavam um professor e ministro batista chamado Gary Hembright, que ensinava no centro de... Hades sequestrou Perséfone e ela se apaixonou por ele, cara. Desenvolvimento infantil na base do presídio. As investigações encontraram evidências físicas e psicológicas em várias crianças de sua sala. Para vocês terem uma noção, pelo menos 5 crianças foram identificadas contraindo Quando as crianças foram questionadas sobre o que acontecia, descreveram ser levadas para fora da sala de aula para uma casa particular, onde também eram
por 2 outros adultos, a quem chamavam de Mike e Shimi. E lá dentro, elas participavam de sessões envolvendo elementos como fezes e ameaças com animais. As descrições das crianças eram consistentes. Uma casa com um interior escuro, cheia de parafernália satânica e um cômodo à prova de som com as paredes forradas de material macio. Quando foram levadas para percorrer o bairro, várias vítimas identificaram Sempre tem puta. a mesma casa. E curiosamente, essa casa era propriedade de ninguém menos que Michael e Lilith Aquino. E onde Michael Aquino trabalhava na época? Na base do presídio. Vamos ouvir um pouco do que o Michael tem a dizer sobre esse assunto. Army investigators here at the Presidio base in San Francisco have now formally accused him of ritual from the base's daycare center. Indeed, one young girl says she was horribly by both Michael and Lilith Aquino at their nearby home. A U.S. Army chaplain made an accusation of centering on us at the Presidio of San Francisco at a time when my wife and I were living 3,000 miles away in Washington, D.C. But we have a copy of the police report, and the child appears to have identified you. That's not true. But as the police report shows, and the Aquinos know full well, the victim of that attack did identify them both as her to her parents, to her therapist, and Todo satanista vai ficar na light. to the Fica na light. Mas vocês sabem o que tem que ser feito. army. Some of that ritualistic is alleged to have taken place at the Aquinos' home at 2430 Meu governo, meu regime. Beleza? Leavenworth Street, near the Presidio base. What's more, since that original disclosure, at least 5 other children have made identical allegations. Well, all I can say is that we have discussed this regularly with the CID, and we have not been told of a single other child that has made such a supposed identification at all. Well, we've been told a couple of days ago that 5 more children Who told have you? since disclosed. By whom? By this mother, that's who. Her children were amongst the 5. They were taken to a daycare center where Michael Aquino and several other adults, they did rituals. They wore robes. There was chanting. There were candles. My children. He made them do all kinds of things, I guess. And they've also told the Army investigators that they'd been in his house, and they disclosed what the inside of his house looked like. A polícia conseguiu um mandado de busca até a moradia do casal. O que eles encontraram? Um interior escuro, muita parafernália satânica, um cômodo acolchoado, toneladas de câmeras e... Vou mostrar uma imagem aqui. É uma cena que os anos passaram e ele ainda me deixa meio disturbed. Tá entendendo? Tipo, me deixa... Sabe? Tipo, é uma imagem que realmente você depois que você olha e entende o contexto, você não consegue esquecer tão cedo. Já tem alguns anos já que isso aconteceu, eu não vou entrar em detalhes, né? Mas eu acho que já é o suficiente aqui pra vocês rememorarem. Vou deixar na light. Quero piorar a noite dos senhores. Esse vídeo já tá pesado já. equipamentos de vídeo e até mesmo um quarto à prova de som. Com tudo isso em mente, Michael deveria ter sido no mínimo investigado, né? Mas aí tá. Michael Aquino nunca foi processado. E ele afirma que Yosef, corta. Yosef, volta. isso prova sua inocência. Inclusive, todos os veículos de notícia concordam com ele. Mas os eventos que se seguiram são no mínimo suspeitos. A investigação sofreu vários contratempos, incluindo 2 incêndios, com cerca de 3 semanas de intervalo. O primeiro destruiu a sala de aula do Rembright e o segundo atingiu o prédio administrativo do lado, onde Michael Aquino trabalhava. E também destruiu uma quantidade não especificada de registros e documentos. O exército insistiu que os incêndios foram acidentes e não relacionados. No entanto, a ATF, a Agência de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo, foi categórica nos seus relatórios. Os incêndios foram provocados. A ATF é a agência mais burocrática e com uma das piores reputações da América em transparência de casos assim. Então, para eles
que foi um incêndio provocado é porque estava muito na cara que foi. Aquino também questionou os testes, dizendo que eram preliminares e que as amostras foram extraviadas antes de uma confirmação final. Traduzindo, ele está dizendo que é inocente porque as crianças não estava ruim o bastante. Ah, meu Deus do céu. Que coisa, hein? Tá, mas o juiz não teve conhecimento disso? Aí que tá. O procurador dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia na época foi o responsável pelo julgamento. Esse cara era Joseph Russoniello. E quem é Joseph Russoniello? O jornalista Gary Webb, que eu falei no meu iceberg também, aquele lá que foi perseguido e cuja carreira foi destruída por expor o envolvimento da CIA no tráfico de crack nos Estados Unidos, curiosamente trabalhava para o mesmo jornal que divulgou a história do presídio, o San Jose Mercury News, mencionando o próprio Joseph Russoniello. Além disso, outras testemunhas implicaram o próprio Michael Aquino no escândalo Ira-Contras. Então, o homem que teria a autoridade para levar para a justiça um suspeito de uma base militar era o mesmo promotor ligado ao enorme escândalo de tráfico de drogas e armas no qual o próprio suspeito era citado. Ai, ai. Ai, ai, ai. Os países sérios de primeiro mundo, né? Poderia muito bem haver alguma corrupção nesse meio. Afinal... realmente, podia. Não duvido. Em um caso assim. Mas ainda temos uma pessoa que nós não contamos. A peça final era um cara chamado Rusty Nelson, que era o fotógrafo particular de Larry King. As vítimas disseram que ele documentava tudo o que acontecia nessas festas. E Nelson identificou Michael Aquino como o homem a quem viu Larry King entregar maletas cheias de dinheiro. E King também teria dito a Nelson que Aquino estava envolvido no escândalo Ira-Contras. Então, Gary Caradori tomou uma decisão. Ele precisava falar com Rusty Nelson. Muito obrigado aos membros do canal do Mistério. Se tu puder, considere dar o seu apoio para ter acesso antecipado a mais conteúdos assim. E não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo se chegou até aqui. É um bom vídeo. Com as fitas de investigação do Caradori e a identificação... Pardo, eu acho que existe alguém nesse momento com o mesmo poder que faz a mesma coisa que o Epstein fazia. Eu tenho absoluta convicção que sim. De Michael Aquino, a investigação chegava perto do fim. No dia 10 de julho de 1990, Gary fez uma ligação ao seu chefe, o senador Schmidt. De acordo com Schmidt, Caradori declarou que finalmente tinham os investigados na palma da mão. Eles... Cid mandou R$10. Valeu, Cid. Ver a perpetuação desses traços culturais xamânicos envoltos por rituais me faz olhar para minha ancestralidade mediterrânea e ficar muito feliz. Os povos WASP do norte realmente são bárbaros. Esse é um caso cristão? Sim. Mas é um sincretismo. Cara, eu gostei. Aquele insight que o Berboy manda no meio, naquele vídeo lá sobre a mentira do Êxodo. Cara, e de que o Deus protestante é o OTAN. É um insight que não saiu da minha cabeça até agora, cara. Porque isso explica muitas coisas, tá entendendo? Isso explica muitas coisas. Isso realmente explica muitas coisas. Que o Deus protestante não é o mesmo Deus católico. Não é. Não é. Sabe? Esse é um negócio que não saiu da minha cabeça até agora. Não sei, não me aprofundei, não li mais sobre. É simplesmente um bagulho que o Uberboy dropa e continua o vídeo, tá ligado? É simplesmente algo que, cara, faz algum sentido. Faz algum sentido. Estava voltando para Lincoln, no Nebraska, de um voo de Illinois, trazendo consigo sua maleta de couro que continha as fitas de vídeo originais e documentos que corroboravam as alegações. Mas elas nunca chegaram pra gente ver. Na madrugada de 11 de julho de 1990, por volta das 2h40 da manhã, o pequeno avião de Caradori, que também levava o seu filho de 8 anos, Andrew Caradori, desintegrou-se no ar e caiu em uma área rural perto de Ashton, Illinois. A queda foi bem violenta, espalhando destroços por mais de 1 quilômetro do local. Relatos de testemunhas, incluindo o fazendeiro local, mencionaram ter visto um clarão de luz e uma explosão no céu antes da aeronave cair. Esse detalhe, veiculado nas primeiras notícias, desapareceu completamente das reportagens subsequentes, que passaram a afirmar que a explosão ocorreu no impacto com o solo. Gary e seu filho... Levando em consideração que... quase... os últimos países a serem
corrompidos pelo protestantismo justamente foram os mesmos países que se cristianizaram por último, sabe? Tirando o Reino Unido, sabe? O Reino Unido o Reino Unido sofreu a invasão anglo-saxã, ele foi se cristianizar por completo ali no ano 500, ano 600, sabe? Faz algum sentido. Instantaneamente. E quando os investigadores chegaram ao local, a maleta de couro de Cara Dory, com todo o conteúdo da investigação, havia sumido. Seus pertences, como carteira e relógio, foram recuperados e entregues à sua viúva. Tipo, pensa a Escandinávia. A Escandinávia foi plenamente cristianizada, tipo, 500 anos depois eles já tinham se convertido, se corrompido ao protestantismo. Não, os nórdicos não foram os últimos. Os últimos foram os lituanos. Por volta de 1300. 1300, cara. Só que a Lituânia seguiu católica. Só pra contexto, tipo, não necessariamente porque eles foram os últimos que eles se tornaram protestantes. Não, eles continuaram católicos. Assim como os polacos. A maleta e o resto dos povos dos Balcãs. A morte de Cara Dory foi imediatamente tratada com suspeita. O senador e chefe Loran Schmidt assinou um affidavit afirmando que Cara Dory havia sido avisado que sua vida estava em perigo devido à sua investigação. Em uma carta, o senador Schmidt escreveu: "Houve mortes violentas demais associadas a essa investigação para que eu aceite a conclusão de que a aeronave de Cara Dory simplesmente se desintegrou no céu." E os documentos obtidos posteriormente via Lei de Acesso à Informação sobre o caso são escassíssimos, praticamente inexistentes. No dia seguinte, agentes do FBI apareceram no escritório de Gary Cara Dory com um mandato, confiscando todos os seus arquivos sobre o caso Franklin. O caso foi então para um grande júri no condado de Douglas, e o cenário mudou drasticamente. Troy Bonner e Danny King, depois de longos interrogatórios do FBI, retrataram seus depoimentos. Eles disseram que haviam inventado tudo, supostamente sendo coagidos. Paul Bonatti e Alicia supostamente mantiveram suas histórias, mas foram atacados por seus históricos pessoais turbulentos. Em julho de 1980, o grande júri emitiu seu veredito. As alegações eram uma farsa cuidadosamente elaborada. Ninguém, além do já indiciado Alan Bayer por um crime menor, foi acusado de abuso. Em vez disso, Alicia Owen foi condenada a até 27 anos de prisão por perjúrio. Paul Bonatti também foi indiciado por perjúrio e Larry King foi condenado apenas pelos crimes financeiros, sendo solto em 2021. Paul Bonatti, após cumprir sua pena, processou civilmente Larry King. O King se recusou a comparecer ao tribunal e Bonatti ganhou uma sentença de $1 milhão pelos seus traumas. Um documentário britânico chamado Conspiracy of Silence foi produzido para o Discovery Channel. Esse documentário tratava sobre o assunto. Ele foi programado para ir ao ar, até ele ser puxado da grade horária na última hora, sem nenhuma explicação completa. Ora. Em 1997, 15 anos após seu desaparecimento, Johnny Gosch supostamente visitou sua mãe, Noreen, à noite. Ele estava acompanhado por um guarda, e confirmou brevemente que havia sido mantido em cativeiro por uma rede, e que a história de Paul Bonatti era verdadeira, antes de desaparecer novamente na noite. Alguém avisa o Felca aí que realmente temos um caso muito importante aí para ser tratado. Do mais